Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para a gente juntos fazer um pequeno estudo do texto da irmã Ruth Garcia, que se chama Fazendo Escolhas Certas. Eu quero fazer, e vocês? Bom, irmãos, então esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que faz o quê? Oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ler o texto da irmã Ruth Garcia e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Agora, podemos iniciar orando? Senhor Jesus, que Tu nos ensines e que nós aprendamos e queiramos fazer as escolhas certas, porque sem Ti nada podemos fazer. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, vamos lá. Nosso texto está em Gênesis, versículo 13, versículos de 5 até o 13. Olha só. Um momento em que Abraão e o seu sobrinho Ló acabam se separando, né? Eles tinham saído do Egito, foram para Negueb, e tava lá a mulher, os filhos, a família, todo mundo. Abraão era rico, Ló também era rico, e estavam juntinhos, mas aí eles tiveram que se separar, porque era muita gente, né? E iniciamos assim. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos, ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os filisteus também viviam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós e entre os nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, eu ficarei com as da direita. Se preferir as da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde eles estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. O versículo escolhido como base é o 11, que diz: Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Nós precisamos fazer escolhas e decisões a cada momento, né? Desde que nós acordamos, nós fazemos escolhas. Que hora vamos levantar, que roupa vamos vestir, o que nós vamos comer. A todo momento fazemos escolhas, né? E o que a gente vive hoje é o resultado de escolhas que a gente teve no passado, né? A gente tem pessoas que fizeram escolhas muito ruins e hoje estão pagando o preço, né? Porque tudo que o homem semeia acaba colhendo. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com as sementes que plantamos, né? E o nosso futuro vai depender o quê? Das decisões e das escolhas que nós tomarmos agora, no presente momento, né? Como eu vi recentemente uma reportagem de uma pessoa famosa que estava às portas da morte e disse, estava contaminado com Covid-19, né? E ela disse: eu me arrependo de não ter tomado a vacina.
Então ela escolheu não se vacinar lá atrás. E agora, quando ela pegou a doença, ela teve consequências nefastas e acabou indo a óbito, infelizmente, né? Então, assim, tudo que a gente faz, bem ou mal, acaba tendo desdobramentos que serão presentes e futuros. Então, o que aconteceu? Abrão e o seu sobrinho Ló estavam vivendo um momento bem complicado, né? Por quê? Porque era uma brigaiada danada, um achava que já tinha pego a água, o outro achava que... Eu imaginando, né? Não, essa água eu peguei pro meu rebanho, não, o seu boi pastou todo o meu capim, e acho que viviam brigando por essas coisas, né? Porque a terra não produzia, não tinha recursos suficientes para atender aquele mundo de rebanho de gente, né? Por quê? Porque eles eram muito ricos. Então, tudo aquilo que eles possuíam acabava gerando briga. E aí, o que Abraão, segundo a sua misericórdia, faz, né? Eles resolvem que tem que se separar para eles não ficarem brigando, porque não é bom, né? Que os familiares... A gente não tem que brigar com ninguém, né? Tem que brigar com os nossos familiares. E Ló sabia disso, né? E Abrão sabia disso. Por isso que ele falou para Ló, vamos parar com essa brigaiada, o nosso pessoal está se desentendendo, não é bacana. Então, você escolhe para onde você quer ir, né? Até tem uma anedota que diz assim, tinha um bife grande e um bife pequeno. Então, dois amigos foram almoçar juntos e um dos amigos disse para o outro, se sirva você primeiro. E aí o outro, sem nenhum pudor, pegou o bife maior e colocou no prato dele. E aquele que ficou com o bife menor disse para ele, amigo, eu lhe dei a preferência e você escolheu o bife maior, né? Que falta de educação. Aí o amigo que pegou o bife maior disse para ele, seja honesto, se você fosse o primeiro a se servir, qual bife você escolheria? Ele falou, logicamente o bife menor, porque eu sou uma pessoa educada. Ele falou, então, por isso que eu peguei o bife maior, porque o maior ia ficar para mim mesmo. Então é isso que aconteceu com Ló. Ele escolheu logo de cara o melhor pasto, o melhor local, onde tinha mais água, mais luz, onde era melhor irrigado, e foi isso que ele fez. Então, Ló fez a escolha o quê? Que agradou os olhos dele, né? Se você ler lá nos capítulos 14 e 19, a gente acaba vendo as consequências dessa escolha. Por quê? Ele foi morar perto de Sodoma, o pessoal de Sodoma não era legal, eles acabaram se misturando com aquele povo, vivendo no meio de um pessoal que não era nada bom, o Senhor mandou destruir Sodoma, enfim, depois você lê lá. Então, Ló, ele escolheu de acordo com o que os olhos dele viram, né? E o segredo de uma escolha acertada está nas palavras do hino que diz, ele manda que levemos tudo em oração. É isso, né? Eu mesmo confesso, né? Às vezes, muitas vezes faço as coisas deslocadamente, não coloco em oração. Depois me arrependo, né? Principalmente com referência a gastos, né? Muitas vezes eu vejo uma coisa, em vez de eu orar, né? Pedindo a Deus orientação, se eu devo comprar aquilo ou não, eu acabo comprando pelo impulso. Depois me arrependo amargamente, né? Porque a conta chega, né? Então, qual que é a solução para que nós possamos nos dar bem? É levar tudo a Deus em oração, né? Quando as decisões da gente são tomadas sem a orientação do Senhor, sem que Ele nos diga o que nós devemos fazer, a gente se dá mal, né? Os resultados são como os resultados de Ló, nada bons. Então, para decidir sobre entrar no emprego, sair do emprego, um negócio na empresa, enfim, qualquer outra coisa, comprar, como educar filhos, todas as coisas, nós temos que orar. Nós temos que orar e esperar de Deus uma resposta. Eu, especificamente, sou muito ansiosa, eu quero logo resolver, quero logo fazer. Mas não funciona, né, irmãos? Porque quando a gente faz na nossa própria cabeça, faz bobagem.
como diz a palavra de Deus lá em Isaías 64:4. Isso é tão maravilhoso, né? E nós temos que ter isso em mente. Esse é um versículo que a gente tem que decorar e mentalizar. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Olha que bênção isso. O Senhor trabalha em nosso favor. Mas a gente é apressado, acha que pode resolver as coisas e se dá mal, né? É isso que acontece, né? Então, a melhor escolha em qualquer situação é aquela que está o quê? No centro da vontade de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Tomada depois de oração e reflexão na palavra. Então, nós temos que orar, pedir a Deus orientação, e aí sim, pautados na palavra, refletindo, olha, o que o Senhor Deus tem para mim, o que é que eu devo fazer, aí sim, tomar a decisão. Mesmo que os outros estejam contra a nossa decisão, sabe, irmãos? Eu tenho uma experiência recente. Eu fui transferida do meu trabalho para uma cidade bem distante de onde eu moro, onde está a minha igreja, minha família, meus amigos, meu esposo. Mas eu vim orando sobre isso desde setembro. Então, quando chegou a minha transferência em dezembro, eu entendi que era para eu ir. Eu não queria ir não, sabe, irmãos? Não queria de jeito maneira. E até agora eu não sei o que eu tô fazendo lá. Mas eu fui, porque eu entendi no meu coração que estava orado. E era daquele jeito que tinha que ser. E eu me arrependo, sabe, irmãos, quando não tomo as decisões assim. Porque essa decisão que eu tomei de me mudar, pautado na palavra, na oração, na reflexão, me deu paz. Eu não tô triste lá onde eu tô. Eu, assim, tô querendo saber como isso tudo vai acabar. Mas eu estou completamente descansada que eu fiz a escolha certa. Mesmo que todo mundo me critique, né? Os meus colegas falam, você devia ter entrado com uma ação judicial, você devia ter entrado com recurso, você devia ter entrado com mandato de segurança, onde já se viu 170 quilômetros de São Paulo. Enfim, eu senti que eu não devia fazer nada disso, irmãos. E eu estou em paz. É como eu digo, né? Quando a gente faz a escolha certa, a mão poderosa que permite que você faça é a mão poderosa que vai lhe dar paz. Então é isso. Então eu me arrependo muito, porque muitas decisões eu faço, tomo sem pensar e depois me arrependo amargamente. Então a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente falha quando a gente não busca a vontade de Deus. Quando a gente percebe que a gente faz as coisas sem depender dele, para decisões e escolhas que nós temos que tomar. Qualquer que seja a decisão. A escola que seu filho vai estudar, como que você vai fazer as coisas, o texto que você vai ler, enfim, o que você vai comprar, o que você vai pagar, tudo isso nós temos que nos lembrar que nós temos que fazer pautados no Senhor, fazendo as escolhas certas. Amém? Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim, que nossas escolhas mostrem que temos um Deus que é o Senhor das nossas vidas. Então, não é só Salvador, né? E aí ele fica no banco do carona. Ele é o Senhor, é Ele quem dirige o carro da nossa vida. Amém? Bom, eu me despeço aqui, deixando um abraço de ursa. Porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmão, eu quero lembrar que em 2022 você deve crer que aqueles que esperam no Senhor, eles terão suas forças renovadas e poderão fazer sempre as melhores escolhas. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.